O vídeo a seguir tem como objetivo fazer uma síntese sobre o capítulo 6 do livro de Biologia do Desenvolvimento de Scott Gilbert, denominado Gastrulação, Reorganização às Células Embrionárias. O vídeo será apresentado pela discente Ana Vitória Aparecida Andrade Oliveira, a pedido pelo docente Adelso Joel da Silva, professor do curso de Zootecnia da disciplina de Histologia Animal. O que é a gastrulação? A gastrulação é o processo onde os movimentos integrados das células e tecidos reorganizam as células da blástula. A blástula contém diversas células que foram determinadas na clivagem. A gastrulação é uma etapa importante do desenvolvimento embrionário, pois é nessa fase que ocorre o crescimento e a diferenciação das células pela formação dos três folhetos germinativos: ectoderma, mesoderma e endoderma. Esses folhetos são responsáveis por originar órgãos e tecidos do embrião. As células que originarão os órgãos endodérmicos e mesodérmicos são atraídos para o interior do embrião, de maneira que as precursoras da pele e do sistema nervoso são distribuídas na superfície externa. Por isso, as três camadas germinativas são produzidas durante a gastrulação. A gastrulação possui alguns movimentos, sendo eles a epibolia, a invaginação, a involução, ingresso das células e a delaminação. A epibolia é o movimento de camadas epiteliais que se espalham como uma unidade e não individualmente para envolver as camadas mais profundas do embrião. A invaginação é o dobrar para dentro de uma região de células de maneira semelhantes à cavidade formada quando se empurra com o dedo a superfície de uma bola de borracha macia. A involução é a internação ou movimento de interiorização de uma camada externa e expansão, de modo a se espalhar na superfície interna das células externas remanescentes. Sobre o ingresso de células, é a migração de células individuais das camadas superficial para o interior do embrião. Por último, a delaminação, que é a separação de uma camada celular em duas ou mais camadas mais ou menos paralelas. Gastrulação em ouriço do mar. A bástula do ouriço do mar consiste de uma única camada de aproximadamente 1000 células. Essas células, derivadas de diferentes regiões do zigoto, têm tamanhos e propriedades divergentes. Segue abaixo a figura que representa a blástula do ouriço. Falando um pouco sobre as fases desse processo, tem-se o ingresso do mesênquima primário, que tem as seguintes funções. Após a eclosão da blástula da membrana de fecundação, o seu hemisfério vegetal começa a se espessar e achatar. No centro dessa placa vegetativa achatada, um aglomerado de pequenas células começa a se modificar. Essas células apresentam movimentos de vibração em suas superfícies internas, estendendo e contraindo longos e finos processos chamados de filopódios. As células, então, se dissociam da monocamada epitelial e ingressam na blastocele. Essas células são chamadas de mesênquima primário e são derivadas dos micrômeros. As 64 ou mais células mesenquimatosas primárias do ouriço do mar são as descendentes dos 4 blastômeros que se formaram pela quarta clivagem assimétrica. No começo, as células parecem se movimentar ao acaso, ao longo da superfície interna da blastocele, ativamente produzindo e quebrando conexões filopódicas com a parede da blastocele. As células mesenquimatosas
primárias parecem migrar ao longo da superfície da blastocele e são envolvidas no emaranhado dessas fibrilas. É muito importante a lâmina extracelular no interior da blastocele, pois os eventos que se dão no citoplasma e superfície celular são fundamentais para o ingresso e a migração das células mesenquitomatosas primárias. Originalmente, todas as células da blástula estão ligadas pela superfície externa à camada hialina e sua superfície interna ligada à lâmina basal secretada pelas células. Os futuros ectodermas e endodermas se ligam fortemente entre si e a camada hialina, mas aderem fracamente à lâmina basal, enquanto outras células mantêm sua forte ligação à camada hialina e as células vizinhas, as precursoras do mesênquima primário, perdem sua afinidade a essas estruturas, enquanto que sua afinidade aos componentes da lâmina basal e a matriz extracelular aumenta 100 vezes. Primeiro estágio da invaginação do arquêntero. No momento em que se forma o anel das células mesenquitomatosas primárias no polo vegetal da blastocele, mudanças importantes estão ocorrendo nas células que permanecem na placa vegetativa. Essas células permanecem ligadas umas às outras e à camada hialina do ovo, e que se move para ocupar os vazios deixados pelo ingresso do mesênquima. Portanto, a placa vegetal se achata ainda mais. Segundo e terceiro estágios da invaginação do arquêntero. A invaginação das células vegetais ocorre em 3 estágios discretos. Após uma breve pausa, começa a segunda fase da formação do arquêntero. Durante essa fase, o arquêntero se estende dramaticamente algumas vezes, triplicando seu comprimento. No processo de extensão, o largo e curto intestino rudimentar é transformado em um tubo longo e delgado, mas não são formados por novas células. Em algumas espécies de ouriço do mar, há um terceiro estágio no alongamento do arquêntero, sendo essa fase iniciada pela tensão propiciada pelas células mesenquitomatosas secundárias, que se formam na ponta do arquêntero e lá permanece. Gastrulação em peixes. Durante o 10º ciclo da clivagem do peixe zebra, as divisões celulares perdem sua sincronia. Peixes haploides entram na MBT um ciclo mais tarde. Peixes tetraploides entram um ciclo antes. O primeiro movimento celular é a epibolia das células blastodérmicas sobre o vitelo. Na primeira fase, células blastodérmicas internas se movem para o exterior e se intercalam com as células mais superficiais. Mais adiante, as células se movem sobre a superfície do vitelo, envolvendo completamente esse movimento. Não é devido a um rastão ativo dos blastômeros. Pelo contrário, o movimento é propiciado pela expansão autônoma da camada cincial do vitelo, dentro do citoplasma do hemisfério animal. Gastrulação em anfíbios. A bástula nos anfíbios tem a tarefa de trazer para dentro aquelas áreas destinadas a formar os órgãos endodérmicos, envolver o embrião com células capazes de formar ectoderma e colocar as células mesodérmicas no lugar apropriado entre elas. Início da gastrulação em anfíbios. A gastrulação em anfíbios é iniciada quando um grupo de células endodérmicas marginais na superfície dorsal da blástula penetra no interior do embrião. Gastrulação em aves. A blástula é formada por um disco contendo um citoplasma ativo acima de um grande volume esférico de vitelo. Durante a clivagem, o que culmina com uma série de restrições aos movimentos celulares. Gastrulação em mamíferos. Essa é muito semelhante ao que ocorre em répteis e aves.
Nesses animais, ela ocorre somente na região do epiblasto. O epiblasto pode ser mapeado conforme os territórios presuntivos. Todos os tecidos, órgãos e sistemas do embrião terão origem dessas estruturas. Essa é a gastrulação em anfíbios e mamíferos. Muito obrigado, e esse foi meu trabalho.